Bom dia. Bora. Ok, bora começar. Vou lembrar novamente onde estamos. Nossa especificação até agora tem ficado mais ou menos assim. E temos uns axiomas, que espero que temos até decorado até agora. A ideia é, primeiramente, tenho uns axiomas aditivos. Depois eu tenho uns axiomas, vamos dizer, multiplicativos. Depois tenho que... Ninguém? Sim, tenho distributividade. Finalmente um axioma que conecta o mundo aditivo com o multiplicativo. Aqui... Como? Sim, antes de chegar na ordem, aqui a gente contemplou um pouco nossa primeira dúvida sobre se a gente ia incluir algo como demonstrar algo realmente para ele virar um teorema ou precisar mais um axioma. Foi os não zero-divisores. E a gente acabou vendo que isso, na verdade, não acabou vendo. Vocês compraram essa coisa que vendi para vocês, não deveriam comprar por enquanto, que isso não tem como demonstrar também. O fato que a gente não viu isso na hora certa, entre aspas, é porque a hora certa na hora certa de ver isso. Por quê? Porque isso é um pouco mais complicado do que a outra ideia sobre outro axioma que a gente viu que realmente não tem como ser demonstrado, que é a última coisa que a gente viu na aula passada. Então, aqui, na verdade, tem um exercício muito legal, tentar demonstrar que essa coisa não é demonstrável a partir dos anteriores. Além da coisa que a gente viu aqui junto, na aula passada, vocês tinham mais um homework, ou dois, não lembro. Tentar esse tipo de ideia. Como demonstrar que certas proposições não são demonstráveis a partir de certos axiomas. E isso, na verdade, é verdade para cada coisa que a gente adicionou até aqui. Só que essa é talvez a mais interessante para nos perguntar. E a gente vai acabar descobrindo a resposta sobre isso junto. Daqui umas aulas ainda nessa unidade. Só que seria muito legal vocês tentar demonstrar que essa proposição, na verdade, é independente, como a gente fala, das anteriores. Independente significa não tenho... As anteriores não são suficientemente fortes nem para garantir essa proposição, nem para garantir sua negação. Então, essa é uma proposição realmente independente. Calma aí, um segundo. Aí, a outra coisa que a gente fez aqui, depois de toda essa parte mais algébrica que tem a ver com todas as operações, foi adicionar um predicado. E esse predicado a gente estipulou também umas certas coisas sobre ele. 3 coisas. Vou deixar isso assim. Ok. E a gente chegou querendo demonstrar como teorema que o 0 é menor que o 1. E, na verdade, para a nossa formalização primitiva, seria melhor falar que o 1 é positivo. E mesmo que tenha cara de axioma, isso a gente acabou realmente demonstrando. Só que na nossa primeira tentativa de demonstração, como que ela foi? Primeiramente, a gente demonstrou como lema que é para todo A diferente de 0. O que é? Sim, efetivamente demonstramos que todos os quadrados são positivos de inteiros não zero, certo? E... Como? Obrigado. Não sei por que sempre faço isso. Ok. E a partir disso, isso seria um corolário imediato e trivial, só que, para chamar isso, eu preciso fornecer para ele uma evidência que o cara que quero chamar isso, como A aqui, eu gostaria de botar, então, plugar esse A aqui dentro, só que para plugar esse eu preciso saber também que o A é diferente de 0. Se eu dessugarizar essa coisa aqui toda, isso ia ser que para todo A inteiro, uma implicação. Se o A é diferente de 0, então isso. É difícil perceber esse roubo, não lembro se alguém percebeu aqui, mas de qualquer forma, eu espero que depois de brigar um pouco sobre isso, foi percebido mesmo. E a gente descobriu então que, na verdade, precisamos aqui saber que o 0 é diferente de 1. Vou acabar chamando isso de Z não 0. Então temos mais um axioma aqui, o axioma é que o bicho denotado por esse símbolo e o bicho denotado por esse símbolo são bichos distintos no meu mundo. Ok? Rascunhamos uma ideia de como poderia demonstrar que isso não é demonstrável. Não ficou super clara, isso com certeza.
E não vai ficar claro se a gente não trabalhar nesses exercícios que botei, mas mais sobre essa discussão queria ver as brigas no Zulip. Isso é um assunto bastante auxiliar e extremamente importante sobre matemática em geral, como garantir certas dependências de axiomas, mas qualquer discussão sobre isso seria melhor levar para o Zulip. Então, acho que com isso estou resumindo o recap da aula passada e o que tem acontecido até agora. Talvez esqueci alguma coisa. Tinha Matias que queria falar algo? Não, eu só queria tentar deixar um pouco mais clara a noção de que não é demonstrável. Eu posso assumir que isso significa dizer que alguma coisa não é demonstrável a partir dos axiomas, significa dizer que os axiomas não implicam nem naquilo que eu quero demonstrar, nem na negação daquilo que eu quero demonstrar. Tudo que você falou, a gente fala que é independente, certo? É independente. Se eu falar que não é demonstrável, ainda há a possibilidade de ser demonstrável sua negação. Mas se a gente conseguir que não é demonstrável nem a própria proposição, nem a negação, falamos que essa coisa é independente. E a maneira que você colocou no início da tua frase foi muito legal, é que essas coisas não são suficientes para garantir como implicação ou como consequência, no caso, essa proposição aqui. Ok? Mais dúvidas ou perguntas? Ou... Sim? Então, qual foi o significado da gente tentar criar um outro mundo em que conseguisse demonstrar isso? Na verdade, ok, tá. Talvez eu vou precisar falar um pouco mais, um pequeno rascunho sobre o que aconteceu mesmo, mas se não ficar claro agora, vamos levar isso para o Zulip depois de tentar bastante, pelo menos os exercícios que botei. Os exercícios que botei são mais simples, ok? Tinha a ver só apenas demonstrar que a comutatividade não é inferível a partir da associatividade à identidade direita. Ainda mais, nem se eu adicionar a identidade esquerda como axioma, ela continua sendo independente. E toda essa ideia era, eu quero achar um mundo, certo? Onde eu tenho todas essas coisas, com as tipagens certas, e onde todas as minhas leis são satisfeitas. Vamos ver até aqui. E agora, se nesse mundo eu perceber que por acaso acontece essa coisa, eu tenho certeza que a partir desses todos os axiomas, não importa quanto eu vou tentar, se alguém achar que ele consegue demonstrar a partir disso essa coisa, eu vou ter um problema. Ou no sistema de demonstração todo vai cair, vai ser inconsistente, ou aqui vou ter certos axiomas que são inconsistentes entre si. Então, isso significa que eu ia ser capaz de demonstrar qualquer coisa, mas confiando que meus axiomas não criam algum problema desses, e confiando que meu sistema de demonstrações também não me permite demonstrar bobeiras, eu tenho uma garantia que não tem como demonstrar essa coisa aqui. Porque qualquer suposta demonstração ia fornecer para mim, eu poderia executar essa demonstração do cara, e ia descobrir no meu mundo que o zero é diferente de 1. Mas o mundo que eu criei nem tem dois bichinhos distintos, certo? Foi aquele mundo onde o seu único membro foi o carinha, e definimos todas essas coisas aqui. Percebemos que o carinha satisfaz, o mundo com o carinha satisfaz tudo isso aqui, e nesse mundo não temos essa coisa. Então não teria como demonstrar essa coisa a partir dos axiomas só. Se você conseguir uma demonstração válida, significa que em algum momento você usou algo mais que isso. Talvez você roubou olhando no teu mundo, que você tem na tua cabeça, que não tem a ver com os axiomas, e você usou alguma propriedade da específica implementação do específico mundo, sei lá, sem perceber você usou uma coisa do ensino médio, porque você está pensando nos inteiros, aqueles, blá blá. Mas se você realmente ficar fiel a partir apenas dos axiomas, qualquer coisa que é demonstrável a partir dos axiomas, você não ia conseguir uma demonstração válida sobre isso. Vou fechar essa parêntese aqui. O assunto, como falei, é muito legal. É muito legal ver essa briga no Zulip, mas não temos tempo para analisar isso mais aqui. Outras dúvidas? Porque tem bastante coisa acontecendo. Ok. Vamos fazer o Plicker agora. Achei interessante outra vez que incluir no Plicker uma resposta que a gente já tinha visto. Então agora vou incluir duas perguntas numa pergunta só. Vamos ver se vai dar certo. Está ligando. Está tentando ligar, ok. Ok. Então, eu tenho duas afirmações. Eu tenho duas afirmações, eu estou perguntando para cada uma
sim ou não, ok? Então, as possíveis respostas que tem A, B, C, D aqui é sim, 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 não sim e não. E as duas proposições que tenho são as seguintes. A primeira é a afirmação que podemos demonstrar que o zero é diferente de 1 a partir dos axiomas que tenho antes disso. Essa é a proposição 1. A proposição 2 é que eu posso demonstrar que não existe nenhum inteiro entre esses dois, estritamente maior de 0 e estritamente menor de 1, a partir dos axiomas que tenho até agora. Claro, os axiomas que tinha até esse momento sequer tinham essa ideia não, eu tinha, na verdade tinha. Então, enfim, a partir dos axiomas que tenho antes dessa coisa, posso demonstrar isso sim ou não? Mesma pergunta, posso demonstrar isso sim ou não? E vamos botar isso... Na verdade, não, eu vou dar um tempo, porque a primeira, vocês precisariam 0 segundos, mesmo se não entenderam bem o que aconteceu, pelo menos a resposta deveria ter ficado clara. Sobre o 2, eu quero que vocês pensem agora. Então, a ideia seria, vamos tentar dar uns poucos minutos ou segundos, vamos ver, tentar ou demonstrar isso ou argumentar por que não seria demonstrável. Obviamente, a coisa que a gente conhece sobre o nosso modelo de inteiros de ensino médio é que aqui, na verdade, a afirmação é que não existe inteiro k tal que 0 menor de k, k menor de 1. Então, a pergunta seria, o desafio aqui seria tentar demonstrar isso e, expirando o tempo, pelo menos elaborar uma noção, uma intuição, se parece ser demonstrável ou se vai acabar sendo axioma. Pensem e daqui a um minuto consulto. É dúvida ou para responder? Eu tenho que me procurar outro momento para... mas me procure porque tu vai ficar com faltas. Certo? Cada vez que é para falar algo a partir dos axiomas, não tem como negar os teoremas. Mesmo se eu falar, não quero que você cite os teoremas, você, em teoria, poderia demonstrar todos os teoremas e botar tudo copiado, colado dentro de uma demonstração enorme. Então, não faria sentido isso falar a partir dos axiomas, mas não use teoremas. Assim que você permite axiomas, você, querendo ou não, permite todos os teoremas, mesmo aqueles que a gente não demonstrou, que são inferíveis a partir dos mesmos axiomas. Sim. O senhor já vai citar mais axiomas e teoremas? Vou responder nisso depois do explicar, certo? Mas para esse explicar, temos, para a primeira pergunta, temos todos os axiomas que escrevi lá, exceto o último, e para essa temos todos mesmo, que temos visto até agora. A pergunta é se, com tudo que temos visto até agora, até este momento nas aulas, se eu consigo demonstrar isso ou não.
Se eu consigo, seria bom ver pelo menos um rascunho da demonstração. Se não, talvez alguma ideia de por que isso não daria certo. Ok, eu vou consultar todo mundo, vamos ver como vai ser a democracia dessa vez. Entendemos, espero, as respostas, certo? A, B, C, D, sim, 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 não, não, sim, não, não, na ordem que temos essas duas, ok? Bora? Assim que alguém aparece aqui, por favor, tirem o negócio, para não... tem os dedos na frente. Tirem bastante os dedos perto do... Lucas, deu certo? Ok. Gustavo pegou sim. Acho que está cortado feio. Aí me procure depois para consertar. Tem mais? Mostre logo. Mostre logo. João, deu certo. Alguém mais? Tem 28 pessoas aqui, então? Ok. As respostas foram 1, 4, 8 e 15. 8 e 15. Quase o dobro de tudo. A, B, C, D, certo? E as respostas A, B, C, D eram sim... Não é? Sim, 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 não, e blá, blá, ok. Sim, 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 não, não, sim, não, não. Então, temos um super grande problema com 5 alunos aqui, que erraram nessa primeira pergunta. Significa que não entenderam o que aconteceu na aula anterior, nem o que aconteceu nessa aula, certo? Porque a gente já discutiu isso 5 minutos atrás. E 5 nos, sei lá, 28, acho que é bastante grande o número. Aqui, então tem uns 23 alunos que acertaram na primeira pergunta. Agora temos, sei lá, 1/3 mais ou menos aqui parece pensar que é demonstrável e uns 2/3 parece que pensa que não seria demonstrável. Alguém tem alguma ideia sobre... daqueles que falaram que não seria demonstrável, alguém tem alguma assim, ideia de algum mundo convincente sobre essa não demonstrabilidade? A mesma ideia do para ser 0 diferente de 1. Se tivesse um mundo com só um carinha, como é que ia fazer por Gustavo aqui tem uma ideia sobre tentar usar o mesmo mundo que tem apenas um carinha. Quando tem apenas um carinha, eu tenho meio sorte que eu não preciso realmente fazer algum trabalho para pensar quais vão ser nem o 0 nem o 1. Só tem uma opção. Nem as operações, porque eu vou operar carinha com carinha, ele vai resultar o quê? Só tem uma opção, carinha, certo? É a mesma coisa sobre a negação. A negação do carinha vai ser o quê? Carinha e por aí vai. E sobre o pós, eu não posso falar a mesma coisa. Eu preciso decidir se o carinha vai acabar sendo positivo ou não. Certo? O carinha vai ser positivo? É uma coisa para definir. Aqui eu tenho 2 tentativas para fazer. Uma com o carinha positivo, outra com o carinha não positivo. Agora, se eu botar o carinha positivo, a gente já descobriu um certo probleminha Antes estava violando uma coisinha lá. A dicotomia sim, porque o carinha é o próprio 0, certo? Então ele não pode ser positivo, certo? Ok, mas na verdade toda essa discussão, eu estou roubando aqui, esquecem essa parte positiva, a gente fez até sem entrar nessa parte aqui, certo? Mas agora, para tentar usar o mesmo mundinho aqui para mostrar que não existe inteiro entre esses dois, eu ia precisar pensar que essa coisa realmente está satisfazendo mais coisas, inclusive aqui eu ia ter quebrado esse próprio axioma que tenho.
Porque como falei para o 2, eu tenho aqui esse axioma, que está dizendo que o 0 é diferente de 1, e agora estou me perguntando se e qual vai ser o próximo axioma que eu vou precisar adicionar. Então, esse mundinho serviu bem como o mundo dos axiomas anteriores para raciocinar sobre isso, mas assim que adiciona esse axioma aqui, ele não é mais um modelo. Nesse mundo não são satisfeitas todas as leis que eu tenho até agora, porque a última realmente está quebrada aqui. Alguém tem alguma outra ideia? Sim, Isaac? Meio rascunhoso, mas tipo, talvez precisasse ter no mínimo 3 carinhas nesse mundo. Com certeza precisa ter no mínimo 3, certo? Para falar que, olha, eu vou ter o 0, eu vou ter o 1, precisam ser distintos com certeza. E se eu tenho para ter um cara que é estritamente entre os dois, meu mundo vai precisar realmente ter pelo menos 3 bichos. Mas isso com certeza não seria suficiente, porque até o modelo que temos dos inteiros do ensino fundamental, eles têm pelo menos 3 caras, né? Mas essa coisa realmente não é válida. Então aqui a ideia seria tentar achar um mundo onde satisfaz todas as coisas que temos, e mesmo assim tem um bicho entre o 0 e 1. Uma ideia? Posso criar um mundo que tenha um carinha a mais. Tem o quê? Que tem um carinha a mais, só que... Pelo que Isaac falou, um carinha a mais com certeza não ia ajudar, porque você vai precisar pelo menos 3 carinhas. O 0 e 1 precisam ser distintos a partir do axioma no 0, e você precisa de um cara para ser estritamente entre os dois, então você precisa pelo menos 3. Não? Só esse fato de não ter 3 já não é suficiente, não? Como? Só o fato de não ter 3 carinhas já não é suficiente? Quem não tem 3 carinhas? O mundo original. O quê? O mundo original. O mundo original tem 3 carinhas. Tem 4, tem 5, tem 3. Tipo, achar 3 carinhas no mundo original é possível. Eu tenho o 0, o 1, o 2. O que só que não acontece é que eu não consigo achar um carinha entre o 0 e 1. Mas a pergunta é se isso seria algo demonstrável ou não, a partir dos meus axiomas. Não é difícil pensar num mundo que é assim. Eu posso provar que, tipo, que esse carinha do meio, ele não é divisível por outro inteiro? A gente tem a noção de o que significa um inteiro divide um outro, certo? Não existe inteiro, tal que divide. Talvez, mas por que isso te ajudaria? Não consigo ver um caminho a partir disso. Ok. Olha, ele inclusive, você teria uma contradição nisso. Se você achar que esse cara não é divisível por ninguém, você teria uma contradição realmente, porque a gente já demonstrou que para cada A eu tenho pelo menos um divisor. Qual é pelo menos um divisor do A? 1, certo? Poderia responder o A aqui também? Sim, ok. Então eu sei que tem pelo menos um divisor para qualquer inteiro. Então, se você realmente conseguir a partir da suposição que um dos inteiros aqui não tem divisor nenhum, você teria realmente uma contradição como você queria. Mas isso não vai ser possível a partir disso. A resposta é que realmente não tem como demonstrar isso. Então a pergunta permanece, será que podemos raciocinar sobre isso? Por que não? E isso significa achar um mundo onde todas essas coisas, até aqui na verdade, todas são válidas e mesmo assim essa não é válida. E esse mundo não é nada difícil para pensar. Mas se ninguém responder agora, vou deixar vocês pensarem em casa, sim? O mundo só com 0 e 1 não satisfaz um critério de Isaac que falou qualquer mundo daqueles que tem chance de servir para a gente precisa pelo menos 3 caras. Porque só no 0 e 1, como que você vai achar um cara estritamente entre os dois se você só tem o 0 e 1? Certo? Seria a ideia de não existir. Como? Seria a ideia de não existir. Não. A ideia é achar um mundo onde existe um cara entre estritamente o 0 e 1. Sim? Faz sentido? Sim. Ian? E se eu, assim, fazendo um paralelo com os reais, se eu definir 0 meio como um inteiro? Um segundo, ok. Temos uma resposta. Agora, Ian falou sobre reais. E eu não vou considerar que vocês conhecem nem, obviamente no ensino médio não aprenderam nada sobre os reais, infelizmente. Mas aprenderam algo, eu espero, sobre os racionais.
Sobre os reais, eu espero que não, mas eu acho que o primeiro contato de todos vocês com os reais de verdade, os reais, vai ser nessa disciplina na unidade 3. Mas, por enquanto, eu posso substituir essa ideia de Ian por racionais, os ratos, certo? Por que estou falando isso? Porque, pelo menos, racionais, se eu cobrar alguém falar qual seria um racional, acho que eu vou receber uma resposta válida. Agora, se eu cobrar o que significa real, provavelmente vou receber respostas estranhas. Mas os racionais aqui têm umas boas chances de servir como um mundo onde eu tenho alguém aqui, porque com certeza eu tenho, pelo menos, racional aqui. Quem tem aqui? 1 sobre 2, com certeza. Então, pelo menos assim que eu sei isso, mas eu não posso ficar feliz desde já, porque eu não verifiquei se nos racionais toda essa lista aqui de coisas é válida. Mas, alguém tem alguma dúvida sobre todas essas coisas que temos escrito aqui? Se são válidas? Sobre os reais? Racionais. Como? Racionais. Eu falei reais? Obrigado. Sobre os racionais. Quem vai ser o cara redondo? O racional 0. Quem vai ser o cara assim? O racional 1. Ok? Qual vai ser essa operação estranha aqui? A soma dos racionais e por aí vai. E a pergunta é, ok, beleza, entendemos. E qual vai ser o pos? 1? O pos? Pos, primeiramente, pos não é uma proposição. Cuidado, pos é uma coisa do meu conjunto de bichos, que eu chamei de inteiro, certo? Para proposição, certo? Não uma proposição, mas eu pergunto aí, quais vão ser aqueles que eu vou chamar de pos? Os maiores de zero, assim, os racionais positivos, certo? Tudo bem, beleza. Então, todas essas coisas é meio óbvio como que, no que eles correspondem no mundo dos racionais. Agora seria só uma checagem para ver se todas essas leis aqui que temos estipulado como axiomas, se são satisfeitos nesse mundo. Por exemplo, a adição que eu tenho aqui é comutativa nos racionais? A multiplicação, se ela tem identidade? Tem, por aí vai. Aí, se eu conseguir checar toda essa coisa aqui no mundo dos racionais, eu respondi que, na verdade, essa coisa não tenho como demonstrar até agora. E se eu fizer isso, eu vou saber que falta pelo menos uma coisa ainda nos meus axiomas para garantir que esses axiomas estão determinando os inteiros sem deixar espaço para ser mais coisas. Só que, como falei no Julep e vi pouca interação nisso, não é uma desvantagem se nossos axiomas permitem vários mundos. Pelo contrário, se eu tenho certos axiomas que têm vários mundos diferentes, onde todos esses axiomas são satisfeitos, cada teorema que eu demonstrei, eu ganho de graça para cada mundo desses. Não vou precisar redemonstrar os teoremas. E todo exatamente esse é o trabalho da álgebra abstrata, que a gente vai começar a fazer um pouco disso no FPC 2. Mas toda essa ideia é exatamente essa. Em vez de olhar na cara dos teus bichos, você olha apenas na especificação, no que leis elas satisfazem, e você fala qualquer coisa que eu vou demonstrar agora sobre meus bichos, não importa se eu tenho aqui, sei lá, uns cachorros, não vou olhar no fato que eles são cachorros, vou olhar apenas nas leis que eles estão obedecendo. E se eu conseguir demonstrar algo, e depois perceber que essas mesmas leis são válidas para gatos também, eu vou ganhar todos os teoremas de graça. Okay? Essa é toda a ideia da álgebra abstrata. Tem umas mãos, eu vou escanear assim. Sim. Estou meio confuso. Você está propondo que um meio pode ser um inteiro, porque a gente não definiu... Não. Um segundo. Vou te interromper aqui para ter essa briga. Um segundo. Esse 1 sobre 2, certo? É uma conversa sobre por que tem chances o mundo que conhecemos chamados racionais para servir como modelo desse mundo que temos estudado até agora. A gente nunca definiu a palavra inteiro, então inteiro talvez significa cachorro, certo? Então toda coisa que a gente está pressupondo sobre esse mundo de inteiros, até agora é que satisfazem que eles possuem todas essas coisas primitivas aqui e são satisfeitas todas essas leis que temos estipulado até agora. Um segundo. A gente deu muitas definições, ok? Só que todas essas definições são aquelas que eu estava escrevendo, entre aspas, com caneta roxa, que são aquelas que são definições a partir das noções primitivas,
e são demonstrações de teoremas a partir dos axiomas. Então, a partir dessa base preta, que tem só noções primitivas e só axiomas, a gente define, demonstra, enuncia, faz muita coisa. Toda essa coisa que a gente faz é chamada teoria dessa coisa preta. Se eu adicionar mais coisas pretas aqui, eu vou conseguir mais coisas provavelmente. Essa vai ser nova teoria dessa coisa preta que foi aumentada. Então, desde o início, a gente nunca definiu o que significa 0 e 1. Sim, a gente deu uma definição sobre o 2, certo? Então, a gente falou que o 2 vai ser essa coisa aqui. Então, qualquer mundo possível desse universo preto aqui, o 2, você não vai ter o direito de falar, ah, mas meu 2 agora nesse mundo vai ser outro cara. Não, porque o 2 foi definido a partir das coisas primitivas. Teu trabalho para criar um certo mundo é apenas falar quais vão ser os carinhas primitivos e verificar que realmente as leis são satisfeitas. A partir disso, você não tem o direito de falar, ah, não, mas espera um segundo, meu 2 vai ser outro. Porque se você começar a mudar as definições que a gente deu a partir das coisas primitivas, você não vai ter o direito depois de conseguir os teoremas que eu demonstrei sobre o 2, dado que eu defini o 2 dessa maneira. Ok? Mas isso satisfaz a tua pergunta ou não? Eu nem sei qual era a minha pergunta. Eu entendi uma pergunta no que você perguntou e eu acho que essa resposta faz sentido, mas... A gente já definiu quais números são inteiros. Um segundo, a gente deu umas poucas definições, certo? E eu botei até uns informais 3 pontinhos aqui, onde esses 3 pontinhos significa... Onde esses 3 pontinhos significa que eu conto que se em algum momento eu escrever 5, vocês não vão falar, ah, mas 5 nunca foi definido, o 5 vai ser o 4 mais 1, ah, mas o 4 não foi definido. Não, calma, o 4 foi 3 mais 1, certo? Então, eu tenho aqui certos nomes só para me ajudar, mas não estou usando alguma propriedade estranha aqui. Isaac? Então, no caso, essa especificação, ela, para mim, ficou um pouco confuso, porque tem o símbolo do inteiro, mas não necessariamente o que a gente vai encaixar nessa especificação. Do inteiro do ensino médio? Não, existe uma coisa que podemos chamar isso, não sei como faria uma tradução boa em português, poderia chamar isso de driving force, sei lá. Existe uma ideia que temos no nosso coração, driving force. Um exemplo, um mundo que a gente está pensando, certo? E os axiomas que a gente está botando aqui, a ideia é que queremos que são satisfeitos no nosso mundo. Mas não temos nunca o direito de falar, não, mas espera aí, olhar para o nosso mundo e falar, não, isso, para demonstrar algo, eu vou usar essa propriedade que sei do meu mundo. Então, mesmo que a gente chamou essa coisa de inteiros, a gente está pegando uma abordagem axiomática do inteiro, significando que vamos aceitar, e esse vamos aceitar é uma palavra muito forte, que existe algo, pelo menos um mundo, que satisfaz essas coisas. Porque no final das contas a gente nunca falou o que seria um inteiro. Mas vamos supor que existe um mundo onde tem um certo cara chamado 0, tem um certo cara chamado 1, tem uma operação binária, blá blá, onde essas coisas são satisfeitas. Vamos aceitar que essa coisa existe e vamos ver o que podemos inferir e definir a partir disso. E toda essa coisa que a gente vai definir a partir disso, tecnicamente não seria o nome teoria dos inteiros, mas seria teoria dos toda essa coisa, certo? Faz sentido? Aí, meio que, talvez na frente a gente vai tirar essa ideia de ter esse símbolo de Z e eu posso generalizar para um A, um B. Seria muito melhor aqui, realmente, especialmente começando, talvez escrever um A, mas queremos realmente estudar a ideia dos inteiros, então podemos até aceitar, entre aspas, uma definição. Inteiro é o conjunto de inteiros é qualquer conjunto de bichos que satisfazem essas coisas, certo? Nesse sentido, você pode ver, essa é uma definição axiomática. O que falta, tecnicamente, fazer é que, a partir de uma certa fundação, falar, ok, eu vou definir quais vão ser os inteiros. O 1 vai ser aquele bicho chamado blá, 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 que eu vou construir. O 0 vai ser aquele. E olha que eu vou demonstrar que com minha construção todas essas coisas são satisfeitas. Essa parte de trabalho que eu estou falando, de implementação de algo, é uma parte de fundamentos. Mas para fazer qualquer coisa dessas, você precisa se basear em algo primitivo. Existem vários fundamentos de matemática, a gente vai ver pouco disso no FMC2, mas aqui o bom é que não precisamos trabalhar com como construir os inteiros, a gente vai construir os naturais na unidade 2. A gente vai pegar uma outra abordagem sobre os naturais. Mas essa abordagem axiomática, a ideia é que falamos, ok,
Aceito que existem certos caras inteiros e a única coisa que sei sobre eles são essas coisas pretas. Vamos ver o que eu consigo definir e demonstrar a partir disso. Sim? Eu não sei se eu entendi bem. Eu entendi como se, ok, nós temos um mundinho imaginário na nossa cabeça, nesse caso especificamente, é os racionais, que tem, a gente tomou como os racionais, que contém os nossos axiomas, os axiomas G. Não contém, eu vou corrigir a palavra, ele satisfaz esses axiomas, certo? Todos os axiomas são satisfeitos no mundo dos reais. Estou supondo, deixei para vocês checar isso, certo? E que se lá não existe inteiro, tal, que etc. Não quero. Lá eu sei que existe um bicho que satisfaz isso. Aqui tem alguém que encaixa aqui, naquele mundo. E esse alguém, eu sei que não é inteiro. É isso? Agora, não faz sentido falar que lá ele é um inteiro. Se a gente aceitar que é inteiro qualquer coisa que satisfaz essas coisas que temos até aqui, se essas coisas satisfazem isso, então vamos chamar isso de inteiro. Vamos acabar mentindo, porque a gente vai adicionar mais coisa aqui. Então, nossos inteiros vão precisar satisfazer mais coisas e essa coisa vai acabar sendo um teorema que não existe nenhum lá. Então, por enquanto, se você trocar a palavra de inteiro por bicho, sim, tem um mundo onde satisfaz todas essas coisas aqui e tem um bicho que encaixa entre o bicho 0 e o bicho 1. Mas a gente não terminou ainda a lista de axiomas de inteiros, então esse mundo realmente dos racionais vai ser eliminado por algo mais que a gente vai escrever aqui na especificação. Eu não entendi como existir um bicho nesse mundo me permite inferir que no meu mundo... Não, peraí, não tem demonstração? É isso? Por que isso te deixa inferir que não seria demonstrável? Qual a dúvida? Eu tenho essa mesma dúvida. Eu acho que eu tenho essa dúvida. Eu consigo trazer essa informação do meu mundo para o meu... Ok, esqueci novamente o nome. É Pablo? Não, como? Ângelo. Então, eu fico falando que não quero analisar mais esse assunto e aí fico analisando mais. Por que a existência dos racionais aqui mostra que aqui não teria uma demonstração? Ângelo está dizendo o que me permite sair do mundo e entrar num outro mundo e fingir que nada mudou. O que te permite fazer isso é que as demonstrações que você faz nesses mundos nunca olham para os bichos que você está mexendo. Se você aqui, em qualquer teorema que a gente fez, em algum momento a gente falar, mas eu sei desde o ensino médio que, sei lá, o menos de menos 1 é igual a 1. Nesse momento eu perdi toda essa ideia de axiomática e estou entrando no mundo do ensino fundamental e falando algo sobre o meu mundo. Mas qualquer demonstração que eu vou fazer olhando apenas os teoremas aqui, ela ia servir para qualquer mundo que todos esses axiomas também são satisfeitos. Então, se eu conseguir demonstrar uma coisa aqui, a partir desses axiomas, qualquer mundo que satisfaz os mesmos axiomas aqui, ganha esse teorema de graça. E agora estou no mundo específico dos racionais, que estou observando, olhando realmente para o meu mundo, que, olha, essa coisa aqui não é válida. E todos os axiomas aqui são satisfeitos. Isso significa que não teriam como demonstrar, apenas olhando para os axiomas, a negação dessa coisa que estou observando acontecer aqui nos meus olhos, no meu mundo, porque isso seria em conflito com a existência do meu mundo. Mas como eu chegar nessa... Porque nos racionais eu chego nessa conclusão, isso não é válido nos racionais... Isso não é válido. O fato que não existe bicho entre os dois. Exatamente pelo fato que existe um bichinho aqui. Estou apenas confirmando porque você usou uma negação lá. Isso não é válido. Quando você fala que isso não é válido, está dizendo que não é válido, que não existe inteiro entre os dois. Porque nos racionais existe um bicho entre os dois, certo? Eu te perdi, né? Eu tinha entendido que tinha dito que tinha. Como? Nos racionais tem, claro que tem. Tem 1 sobre 2, tem 1 sobre 3, tem 3 sobre 2, não, 2 sobre 3, tudo mais. Assim, se eu estou lá e eu uso meio que axiomas de lá, então eu não posso trazer isso, por exemplo... Como assim axiomas de lá? Um segundo. Não tem axiomas de lá e daqui. Os axiomas são só esses. Não, sim, eu estou falando, tipo... Adicionar mais Esse é o ponto. Se eu trago isso dos racionais para cá, usando coisas dos racionais, eu não poderia. E se eu não uso coisas racionais, então eu já tenho tudo que eu preciso para inferir isso dentro dos inteiros. Mas é porque, se a gente trazer dos racionais, a partir do que a
gente vai avançar, porque como você já falou, meio que a gente vai descobrir ainda. Se a gente trazer o racional para nosso mundo, essa ideia de racional, e adicionar uma coisa que já não satisfaz o racional... Não, peraí, porque a discussão está divergindo demais. A gente não está trazendo racionais para os inteiros, nem inteiros para os racionais, ok? A ideia é que a gente está vendo se... Suponha que você escreveu uma demonstração, vamos dizer assim, que você conseguiu, usando só esses axiomas aqui, e você inferiu que não tem nenhum cara que encaixe aqui. Essa é a tua demonstração. Eu pego essa demonstração, eu estou executando essa demonstração agora no mundo dos racionais. Qualquer passo vai passar, porque supostamente você usou apenas esses axiomas. E esses axiomas são válidos para o meu mundo. Então, a partir da tua demonstração, eu ia ver a impossibilidade de ter um carinha aqui. Só que eu sei que no meu mundo tem carinhas aqui que encaixam, 1/2 um deles. Então, tua demonstração com certeza tem algum erro em algum canto. Sim? Eu acho que a tese disso tudo é tipo assim, provar que existe um racional entre 0 e 1 não prova que não existe um inteiro. Como? Se eu provar que existe um racional entre 0 e 1, não prova que não existe um inteiro. Não exatamente, porque nesse momento não temos palavra nem inteiro nem racional. Melhor falar falando bichos, certo? Então estamos procurando se a partir desse axioma eu posso inferir a impossibilidade de um certo bicho encaixar aqui. Agora, eu descobri um mundo onde realmente tem bicho aqui. Eu descobri outro mundo que aqui não tem bicho. Isso significa o quê? Que meus axiomas não garantam nem a existência, nem eliminam a existência de um bicho estritamente entre o 0 e 1. Heitor? No caso, seria, só uma vez falando aqui, com esse filtro, vamos botar os axiomas como se fosse um filtro de busca. Eu estou buscando uma criatura que supra a pesquisa que eu estou fazendo, certo? Busca para quê? Para mundos ou para bichos? Para bichos. Ok? Se você colocar esses filtros, você vai ver que existem... Não, um segundo. Não tem como considerar esses caras aqui como filtros para a busca de bichos. Você pode considerar esses caras como filtros para a busca de mundos. Certo. Esse mundo não satisfaz essa regra aqui, então já era. Sim. Mas não faz sentido falar para a busca, porque eu acho que estou pensando busca para entrar num bicho aqui. Nesse caso, não faz sentido considerar esses como filtro. Última pergunta sobre o assunto, precisamos andar. No caso, teria uma ordem mais assim, correta, digamos assim, dos axiomas estar apresentados para que esse mundo a gente possa trabalhar com essa maneira dos mundos? Com o quê? Trabalhar com o quê? Uma ordem mais correta. Sim. Não entendi tudo certo ao final. Para que se possa trabalhar essas ideias de mundos. Nossa ordem está muito boa. Não tem algum problema, não. Você pode, inclusive, parar em qualquer momento aqui. Talvez... Por exemplo, se o não zero tivesse, sei lá, tivesse um axioma aí que quebrasse isso primeiramente, lá na frente de todos, aí eu não daria para eu usar essa ideia dos racionais. É tipo isso que eu estou pensando. Você poderia trocar certa a ordem que temos. Inclusive, você, por exemplo, poderia botar esse axioma como o primeiro axioma que eu vou botar aqui. Não ia mudar muita coisa, exceto essa surpresa que, na verdade, certas coisas são indemonstráveis ou umas coisas que parecem ser axiomas, na verdade, podemos demonstrar. Mas, por exemplo, ficando apenas até aqui, você tem uma muito boa teoria para estudar. Esqueça esqueça o vezes, esqueça o pos. Você está estudando uma teoria muito legal sobre um sistema de números, qualquer coisa que são os bichos, onde você pode somar e blá blá. E a gente vai fazer exatamente esse tipo de coisa. Esse trabalho é o trabalho da álgebra abstrata, mas não vamos fazer mais isso aqui, certo? Isso foi uma apenas aqui. Sim? Eu posso dizer que É sobre isso ainda? Não, essa foi a última pergunta. Todas essas dúvidas levam para o Zuli, porque é um assunto muito interessante, mas não temos tempo para gastar em FMC1 mais sobre isso. Então, mas, novamente, é um assunto interessante e seria muito bom entender isso e ninguém vai entender nada presenciando uma sala e chutando umas coisas assim, sem pegar um papel e começar a trabalhar nesses exercícios. Eu botei uns exercícios sobre isso e vai ter ainda mais. Trabalhando essas coisas vai ficar óbvio, ok? Sem fazer isso não tem como... vai continuar parecendo uma viagem estranha. Não é nada viagem, mas para apreciar isso precisamos trabalhar nos exercícios. Bem, então no final das contas percebemos que se eu quero realmente axiomas que garantam que mais ou menos que estou falando sobre os inteiros que estão na minha cabeça desde o ensino médio, esses não são suficientes, vou precisar restringir um pouco mais essa ideia do que eu vou chamar de inteiro. E a coisa boa é que a gente vai precisar apenas uma coisa a mais. Então, e espero que a gente vai conseguir ver isso hoje ainda,
Não estava contando gastar 45 minutos nessa parte. Sim, vou adicionar mais uma, nenhuma noção primitiva. Vamos adicionar mais uma lei aqui. E a especificação dos inteiros vai fechar. E a partir desse momento que a gente vai fazer isso, a gente vai ter o direito de chamar essas coisas de inteiros mesmo, certo? E a ideia é que qualquer coisa que é chamada inteiro é algo que satisfaz toda essa lista. Falta ver o que vai ser aqui. Não vai ser essa coisa que eu botei aqui. Essa coisa vai acabar sendo um teorema. Qual coisa que não existe um K tal que é 0 menor de K menor de 1. E assim, só para relaxar com uma pergunta muito mais simples. Que raça de proposição é essa? Conjunção. Obrigado. É conjunção. A conjunção disfarçada, fingindo que é uma relação de ordem, ok? Sim, era... Felipe. Professor, então, pelo que eu entendi, só com essa outra lei que o senhor vai adicionar, a gente pode ter o direito de definir que são inteiros e não. Definir o que é essa coisa redonda? Não definir. Não vamos usar a palavra definir. Pode dizer que é uma definição, entre aspas, axiomática. A ideia é que se alguém te perguntar o que significa inteiro, você não vai falar, inteiro é isso ou aquilo. Você vai responder, inteiro é qualquer coisa que satisfaz essa lista preta. E agora, por que isso não é 100% satisfatório? Porque, no final das contas, pode ser que não tenha um conjunto de bichos que satisfaz todas essas coisas. A gente pensa que tem porque a gente aceitou religiosamente que o que o padre falou no ensino médio é que tem os inteiros, ok, então tem os inteiros. Certo? Mas para ter qualquer chance de fazer algo desse tipo, a gente precisa ter um certo fundamento de matemático, onde ele não vai ser fundamental também, uma coisa primitiva, e a partir dele começar a implementar outras teorias e outros bichos e tudo mais. E vamos ver pouco isso também em FMC 2, ok? E pouco disso a gente vai ver em unidade 2 também. Uma ideia de implementar tipos a partir de novos tipos. Por enquanto, nosso único tipo aqui vai ser, na verdade não único, temos visto pessoas, o person, sei lá, string, temos visto agora inteiros, um tipo que faz todas essas coisas, e a gente vai enriquecer um pouco mais nossos tipos, primitivos até. Dúvidas? Dúvidas? Ok. Bem, então essa coisa aqui vai acabar sendo um teorema. Não existe um K entre o 0 e o 1. Gustavo? Vai ser um teorema ou um axioma? Um teorema. Não é demonstrável até agora, então aqui pode falar, então... Não é o que a gente faz cada vez que a gente acha uma coisa que é legal, que não é demonstrável, a gente não bota lá como axioma. Não, a ideia é que precisamos escolher os axiomas de uma maneira que nos permitem demonstrar coisas com facilidade e a gente vai adicionar outro axioma e usando esse axioma também, isso vai acabar sendo um teorema. Ok? Beleza. Vamos conversar sobre ordens um pouco mais. Espero que todo mundo lembre que a gente definiu todos esses símbolos aqui e como que foram definidos também. E as propriedades que a gente demonstrou sobre esses caras. No final das contas, demonstramos que essas são ordens mesmo. Ordens como essas são chamadas ordens estritas. Ordens como essas são chamadas ordens sem essa palavra estritas. E a gente vai estudar realmente a teoria das ordens em FMC 2. Por enquanto, precisamos estudar isso de uma maneira abstrata. Mas, certas propriedades delas, vamos precisar realmente... E vocês supostamente já demonstraram isso e eu não vou demonstrar nada desses aqui. São exercícios faz uns 2 semanas, eu acho. Então, o que eu quero definir agora seria a ideia de menor e dualmente a ideia de... não menor, desculpa. Mínimo e a ideia de máximo, certo? E queria uma tentativa, só para todo mundo aqui apreciar que não é tão fácil escrever corretamente definições. A definição é super simples, mas escrevam agora no papel de vocês, se você chegar num planeta que tem entendido tudo que a gente fez até agora nessa disciplina, mas nunca encontrou a palavra mínimo ou máximo, definam o que significariam essas palavras. E não quero ver as duas, na verdade. Vamos ver a palavra mínimo, a outra vai ser de graça praticamente. Então, escrevam num papel como vocês iam realmente escrever uma definição. Uma definição que compilaria e que ela capturaria, se existe essa palavra, bem, o conceito que vocês entendem com a palavra mínimo. Ok? Eu vou dar só uma dica. Primeiramente, precisamos pensar que tipo de coisa vai ser esse mínimo. Ok? Antes de definir qualquer coisa, precisamos primeiramente falar, ok, a coisa que estou tentando definir
é um bicho, okay? É um humano, não sei o quê. Vou escrever texto, linguagem low a mid-level, sem viagens. Como? No nosso mundo vai ter infinitos. Não falei nada de infinitos. O que temos no nosso mundo é as coisas que tenho escrito aqui pretas. Inclusive, no momento não temos nem essa coisa misteriosa. Com certeza. Só que cuidado, um conjunto. Isso não é um tipo de coisa. A gente teve essa conversa na aula passada. A ideia é fingir que vocês estão escrevendo um livro, um texto que alguém vai ler que tem entendido tudo até agora e não sabe o que significa mínimo. Então, vamos escrever assim, mínimo. Eu vou definir essa palavra. O cara não sabe. Ok. Quero ver o texto que vamos escrever aqui. Não, peraí. Escreva lá a tua definição, certo? Aqui. Ok, vamos lá, sugestões. Antes de escolher alguém para sugerir algo, vou avisar algo. Eu não quero ouvir nenhum comentário, ok? Ou talvez uns, podem ser essenciais. Uma definição é feita por código também, tá? E a ideia é, executando essa definição, o nosso sistema vai ser enriquecido para ele saber o que significa a partir disso, mínimo. Nesse caso que eu quero definir isso. Esqueça sempre teu nome. Fala de novo. João Calafone. Certo, pode falar. Eu fiz tipo... Primeira linha. Seja phi próprio, uma função. Seja... Falou phi? Ok. Uma própria. Não sei se... Eu escutei a palavra função. Né? Você tem que decidir se é proposição ou... Pode ser função. Ok. Phi é uma função? Você tem que falar de onde para onde? Próprio para próprio. Então, nesse caso, não seria uma função, seria um conectivo. Ou algo que tem esse tipo é, por exemplo, a negação. Eu acho que tu está confundindo algo lá. Eu estou confundindo... Um segundo. Apague só esse próprio. Aí deixa eu continuar. Ou digamos que é próprio só. Você disse, tá? Aí seja phi próprio, né? Aí seja x e k... Um segundo, porque já conseguimos brigar de uma maneira eficaz aqui. João aqui está dizendo que a primeira linha dele vai ser seja phi próprio. Eu já sei que ele vai definir essa coisa de uma maneira errada e quero todo mundo entender o porquê. Ou talvez alguém poderia explicar porquê. Estou falando que não preciso ouvir algo mais, eu já sei que tem uma certa coisa errada aqui. Tem chances que se João simplesmente apagar essa linha e continuar, talvez vai ser, não sei, mas essa linha já tem um problema aqui. Qual o meu problema com essa linha? Alguém? Matias? Eu suponho, posso estar errado, mas eu suponho que o mínimo, na verdade, seja uma operação de int, cross int para int. Continua. E ele está supondo outra posição e ele não entra em nenhum desses tipos. Ok. Boa, ok. Existem então, esse mal entendido aqui é muito comum porque realmente a gente chama de mínimo duas coisas diferentes. Faz sentido considerar que o min é uma funçãozinha realmente de inteiro para
inteiro, que pega dois inteiros e retorna um inteiro. E nesse caso a gente ia chamar, por exemplo, sei lá, o min de 7 e 2, e isso ia retornar, por exemplo, 2, e o min de menos 2, 2, ia retornar o menos 2, e por aí vai. Faz sentido total, essa é uma função que tem até esse nome, certo? Min. Obrigado. Porque eu falei, a primeira coisa que precisamos fazer aqui é realmente deixar claro a tipagem e deixei isso com vocês. E realmente, se eu falar apenas define o mínimo, tem duas tipagens que fazem sentido, tá? Uma seria essa, ok? A outra seria qual? Lucas que falou ou não? Isso. Lucas falou uma coisa set int, o que você quiser? Set? Aham. Certo? Acabou ou não? Ok. Essa é uma outra ideia. A ideia, nesse caso, eu vou falar o mínimo dos 7 e 2. E nesse caso, eu vou falar o mínimo, aqui eu ia usar, por exemplo, assim, o mínimo do conjunto 7 e 2. Ou poderia ter mais coisas aqui, ou menos. 7 e 2, sei lá o quê. Okay? Essa seria uma outra ideia que faz sentido chamar de min. Lucas? Eu defini com palavras de rua, como você gosta de falar. Sempre o menor valor entre um conjunto ou um intervalo dado. Não, peraí. Você está entrando em outro assunto de como definir isso. Vamos calmar aqui. Vamos ver essas duas ideias até agora. Essa faz sentido. Essa talvez também. Qual das duas, João, estava pensando? Mais para essa, mas não exatamente essa. Mas ok, vamos lá. Por que essa linha está errada? Quero entender essa parte. Porque essa parte vai valer para qualquer definição que vocês vão escrever na sua vida, não tem nada a ver apenas com o mínimo. Eu já sei que aqui tem um problema. Vamos dizer que ele está pensando nesse conceito de mínimo de algum conjunto de inteiros, onde o mínimo desse conjunto vai ser o 2. Se eu pegar o mínimo, sei lá, de 0 desse conjunto até infinito, vai ser o próprio 0, sei lá o quê. Esse conceito ele quer definir. Ele começa assim, seja uma propriedade. Se ele começar assim, significa que para eu saber o que significa mínimo, essa ideia de mínimo depende de uma certa propriedade φ. Se fosse assim, eu deveria falar qual o mínimo desse conjunto, e eu deveria falar, não sei, preciso saber o mínimo desse conjunto a partir de qual propriedade. Ok? Desculpa, estou falando propriedade. Proposição. A partir de qual proposição o mínimo de... Isso não faz sentido. Não entra aqui questão de alguma certa proposição. O mínimo de algo não é algo que precisa uma proposição como argumento, vamos dizer assim, para funcionar. Então, não faz sentido nenhum começar dessa maneira. As primeiras linhas da minha definição sempre precisam estabelecer um contexto, ou seja, declarar certas coisas, como ele começou a fazer aqui. Só que as coisas que eu preciso declarar são apenas aquelas que são realmente necessárias para o conceito de mínimo. Proposição arbitrária não é. Podemos tentar... se eu quisesse ficar aqui, que não é o que eu quero definir aqui, como eu ia definir? Na verdade, não. Vamos pular essa coisa. Não vamos fazer isso aqui. Se eu quero definir esse tipo de coisa, como eu ia começar? Seja o quê? Seja A um segundo. K inteiro, eu também teria um problema. Porque o menor membro de um certo conjunto de inteiros, eu já posso falar qual é, se eu sei o que significa. Não preciso perguntar, ok, o menor desses, para qual inteiro? Faz sentido essa pergunta. Para responder no menor de algo, eu preciso apenas saber esse algo. Se eu sei se alguém me dá esse conjunto, eu que sei a definição, consigo falar qual é o menor, é o 2. Se eu é para começar assim, falar será qual inteiro e depois contar a minha definição, significa que para responder nessa pergunta, eu não teria suficiente dados. Para falar, ok, mas qual foi aquele inteiro da definição? Para eu responder qual é o menor. Mas ser o menor membro de um conjunto não depende de nenhum inteiro assim arbitrário. Então, aqui eu preciso botar? Será um certo conjunto de inteiros. Agora a pergunta é, preciso declarar mais coisas ou já estou? Duas coisas. Mais 2 inteiros, por quê? Seja cheio para fazer a comparativa, utilizando menor. Acho que só não. Acho que, tipo... Um segundo. Heitor, se eu te dar esse conjunto aqui, você consegue responder qual é o menor ou você precisa ainda mais 2 inteiros para responder?
Então pronto. Mas quando eu disse declarar 2 inteiros, seria dividir 2 desse conjunto. Seriam 2 inteiros. Então você está afirmando, peraí, por que você está se contradizendo agora? Se eu te der apenas esse conjunto, você consegue responder qual é o mínimo ou você precisa mais 2 membros desse conjunto para responder? Só do conjunto. Exatamente. Então, por causa disso, na minha definição, não faz sentido aqui incluir mais coisas. Ok? Faz sentido isso? Como posso definir esse... O mínimo do set é um número, digamos, x, tal que para todo n pertencente a A, x é menor que... Ok. Mais uma coisa, o x também tem que pertencer a O. Tem que? Ok, peraí, um segundo. Ok. Estamos então percebendo, que talvez não é tão óbvio, que na verdade o tipo aqui não vai ser esse. E isso é uma confusão grande, porque se for, alguém pode me dar um exemplo que mostra que o mínimo não pode ter esse tipo? Se tivesse esse tipo, significaria que eu poderia aplicar o mínimo a qualquer conjunto de inteiros e eu receber de volta o quê? Um inteiro. Qual o problema aqui? O inteiro não precisa ser do conjunto. Um problema é mostrar pelo conjunto vazio. Qual seria o menor desse cara? Quero mais problemas. Se todos os números fossem iguais? Um segundo. Se o conjunto... Sim, nesse caso, eu posso falar qual é o menor membro dele, vai ser esse membro, certo? Que você talvez... Sim. Outro conjunto que realmente é problemático? Os inteiros, muito bem. Qual seria o mínimo do próprio conjunto dos inteiros? Como? Não é que não sabe, sabemos que não tem, certo? É diferente. E aqui também, não é que não sei qual é o menor número do vazio, eu sei que não tem. Então, essa tipagem aqui é falsa. Por quê? Porque essa coisa realmente é uma função. Para ser uma função algo, ela tem 2 obrigações. Para qualquer entrada que ela vai receber, ela precisa responder algo, e ela também não pode mudar a ideia dela depois, responder algo mais. Certo? Então aqui, essa coisa não pode ser função, porque nem para essa pergunta ela consegue responder algo sensato, nem para essa. E temos 2 maneiras de continuar a partir dessa observação. Ou eu posso falar, ok, vou definir o mínimo que vai funcionar de maneira certa, apenas para o caso que a entrada tem realmente mínimo. E caso que não tem, eu vou concordar que o valor é de lixo lá, vou botar 42, então nesse caso eu vou falar que isso é 42, isso é 42, eu vou prometer que caso que realmente tem mínimo meu conjunto, ele vai responder de uma forma sensata. Não é o que vamos fazer aqui. Isso pode gerar bastante bagunças, mas se for feito de uma maneira cuidadosa, pode funcionar bem também. O que vamos fazer aqui é não visualizar o mínimo, na verdade, nessa maneira. E em vez de falar o que significa o mínimo do conjunto A, a gente vai falar o que significa a afirmação que o x é um mínimo de A. Então agora talvez fique um pouco mais claro qual seria a tipagem da coisa que eu quero definir. Estamos começando bem. Int, cross... Muito bem, vai virar uma proposição. Perfeito. E agora, vamos então voltar aqui na definição. Como vou começar a escrever essa definição? Para todo ser proposição, não comando. Eliminado já. Seja o quê? Perfeito. Seja x inteiro. O que mais preciso? Ok, eu vou juntar essas 2 coisas num plural aqui. Seja um x inteiro e... A? Ok. Muito bem. E agora, a partir dessa linha, meu contexto tem um x que é um inteiro, e ele também tem um A, que é um conjunto feito de inteiros. E agora a pergunta é, preciso mais coisas ou eu posso já afirmar a coisa, não enunciar, como é? Pronunciar a coisa que quero. Você tem que falar que x pertence a A. Como? X pertence a A. Não, isso... Como? Isso vai fazer parte da definição, mas não é um dado que eu preciso para enunciar essa coisa. Muitas vezes acontece isso. Vamos lá. Eu poderia falar aqui, suponha x pertence ao A, que é o que Heitor quer fazer, e nesse caso vai entrar aqui o que? Esse dado. E agora vou falar, dizemos
que x é um mínimo de A, se é somente se, cuidado, sempre escrevemos assim, esse significa se é somente se. Não, um segundo. Vamos lá, para todo o quê? Pertencente ao Azão. Eu vou brigar com tua escolha. Azinho, não é melhor? Ok, obrigado. Para todo Azinho, no Azão, o que acontece? X menor ou igual ao Azinho. Ok. Ok. Quem gosta dessa definição? Peraí, essa é aquela que tu sugeriu, não? Não. A minha não existe. Ah, não. Essa não. Peraí, calma. Se a gente consegue falar algo sem falar negações, vai ser sempre melhor. Mas o que eu estou falando agora é sobre esse suponha x pertencente ao... Suponha que x pertence no A. A alternativa aqui seria fazer o quê? A primeira linha vai ser igual, eu vou escrever aqui. Sejam, na verdade, sejam x inteiro e A conjunto de inteiros. Ok, a segunda linha agora vai ser o quê? Você pode juntar o suponho da terceira frase. Muito bem, então aqui eu posso falar, eu já tenho tudo que eu preciso para afirmar que algo é mínimo de A. Então eu ia falar, dizemos que, sei lá qual é o nome dele. Peraí, aqui não é Azinho, é Azão. Dizemos que x é um mínimo de A, se é somente assim, e agora eu ia escrever o quê? X, tipo A, Pertence a. Pertence a? Aham. E a outra coisa, certo? Para todo Azinho no Azão, o x é menor ou igual ao do Azinho. Faz sentido? Vamos agora discutir um pouco sobre essas duas abordagens. As duas são válidas, alguém poderia ver as duas definições lá. Intencionalmente pouco tem uma diferença, só que culturalmente a gente entende as duas coisas como se fosse a mesma coisa. Tecnicamente não é exatamente a mesma coisa. Por que não exatamente a mesma coisa? Porque... Alguém tem alguma ideia? Agora, a pergunta é meio filosófica. E já estou avisando que qualquer humano que entende matemática, se ler essas duas coisas, vai no processador da cabeça dele, vai compilar o binário vai ser o mesmo, certo? Mas tem uma diferença meio social aqui, cultural, sim? Sei lá, a da direita ocupa mais memória. Eu gostei disso. Não vai acabar sendo realmente uma ocupação mais de memória, porque no momento de você querer chamar essas duas, isso tecnicamente não vai fazer parte da tua memória nesse momento, essa linha que faz a diferença aqui. É mais questão de diferença de como que você vai chamar essas. Gustavo? Eu não sei se eu estou viajando, mas para mim é porque no da direita você precisa supor que o x pertence ao A. Nessa daqui, se você não precisa dessa linha de comando para dizer isso. Então ele meio que já está lá. Certo. Agora ele está no teorema. Exatamente. Tecnicamente vamos perguntar algo. Vamos dizer que a pergunta é se o 3, será que ele é o mínimo de 157? Aí você supõe que ele pertence ao conjunto. Um segundo. Para aplicar essa coisa da definição, eu vou falar, peraí, me deixa ver se eu tenho um contexto aqui para conseguir responder. E tecnicamente aqui a resposta é não sei. Por quê? Porque eu não tenho essa informação que o 3 pertence aqui, não tenho esse dado para conseguir decidir se essa coisa... Para chegar nessa linha aqui que está falando quando que eu vou dizer isso ou não. Aqui, eu já tenho tudo. Eu tenho um inteiro, o 3, eu tenho um conjunto de inteiros, então eu sei como traduzir isso. Como vou traduzir isso? Se o 3 pertence ao conjunto... Se o 3 pertence nesse conjuntinho aqui, 157, e para todo blá blá blá, blu blu blu. Ok? Então, tecnicamente, essa
parece mais legal. Só que quero deixar claro que a gente entende que, olha, se não aplicou a definição é porque na verdade não é. Então, até se alguém tivesse escrito isso, seria correto, e a gente entenderia, olha, já que não satisfez essas coisas, ele não vai ser essa coisa que essa definição está definindo aqui. Ok? Espero que isso ficou claro. Acho que essa maneira seria a melhor para escrever essa definição. No final das contas, um segundo, o importante é que definimos o que significa que o x é o menor de A. E eu posso falar agora, denotamos o mínimo de A por, e agora quero introduzir uma anotação, eu vou escolher a anotação min A, ok? Um segundo, peraí, tu tinha a tua mão antes, né? Só para você também pode dizer que isso vai ser dentro do sejamento, dentro do seja. Não, aqui, se você seja um blá blá tais que blá, seria apenas um açúcar sintático para juntar essas duas numa linha, mas o compilador ia realmente conseguir entender que isso seria equivalente disso aqui, se tentar fazer assim. Eu queria briga aqui, mas talvez antes, não sei se é sobre briga. É sobre briga? Sim, Eduardo, fala, qual é a briga? Eu não sei se eu estou pensando aqui, mas eu estou incomodado com o menor igual. O menor igual? Aqui? Porque eu pensei, digamos que eu dou um inteiro que é o 7 pertence ao meu conjunto, estou usando como exemplo esse 157 que está escrito aí embaixo, e eu quero saber se ele é mínimo. Como está escrito menor ou igual, se eu usei 7 vai dizer que x é igual a A, e vai parecer que é o mínimo. Um segundo. Se eu entendi a briga da Eduardo é que esse menor igual vai causar algum problema, certo? Talvez a sugestão é apagar isso ou não. Aí eu vou ter um problema se eu apagar isso e, na verdade, não teria problema se eu tivesse o menor igual. Mas vamos ver por quê. O suposto contra-exemplo aqui seria testar o próprio set, certo? Ou não? Agora, qual resposta que eu quero ver? Vamos lá, um segundo. Eu acabei de dar uma definição. Eu quero testar se essa definição é boa. Primeiramente, ela precisa compilar, ok? Podemos ter erro de compilação, uma definição, significa que a gente acabou definindo nada. Okay? Agora podemos ter outro tipo de erro, que seria um erro de honestidade, vamos dizer, ou de coração, onde a gente acaba falando que definimos o mínimo, mas isso não corresponde no que a gente entende no nosso coração como mínimo. Então pode ser que a minha definição, mesmo que compilou, acabou falando uma coisa que não merece esse nome. Esse não seria um erro matemático, seria um erro que eu tenho uma coisa na minha cabeça e o que eu escrevi não corresponde à coisa que tem na minha cabeça. É um erro muito comum que acontece em provas de FMC. Agora, Eduardo aqui tem um suspeito que talvez aconteceu um erro desse tipo e essa coisa aqui, mesmo que compilou, ela não vai realmente capturar a ideia que temos sobre o mínimo. Tudo certo? Ok. Então vamos testar. Como posso testar isso? Como posso mostrar que esse é um problema? Ou uma definição bugada nesse sentido, ela pode sofrer de duas maneiras. Ou ela vai negar o direito de uma coisa que merece ser chamada mínimo, ela vai falar, não, você não vai ser o mínimo. Ou ao contrário, pode uma coisa que não merece nome, ela vai falar, ok, eu vou te chamar de mínimo. Tem duas maneiras que pode errar, ou as duas até, ok? Aqui então, sobre essa coisa que eu quero testar, sobre o suposto contra-exemplo da Eduarda, se minha definição é bugada, significa que essa coisa vai acabar sendo verdadeira. Porque eu sei no meu coração que o 7 não é o mínimo desse conjunto. Faz sentido o que eu estou falando? Então eu quero testar isso. Mas para testar isso, a única coisa que eu vou usar vai ser a definição que eu tenho, que essa eu não gostei, certo? Eu vou usar essa. Mas a mesma coisa acontece nessa, então o problema vai ser discutido aqui. O que significa então o 7 é mínimo disso? Significa, olhando na definição que eu tenho lá, que o 7 pertence nesse conjuntinho aqui, 1, 5, 7, e uma conjunção, ainda mais, algo mais. Esse algo é importante aqui, para todo azinho nesse conjuntinho aqui, 1, 5, 7, o que acontece? Mas não tem como isso acontecer, porque... Espera aí, 7 é menor ou igual do A, ok? Então, eu tenho uma esperança, se eu quero defender minha definição, que aqui realmente vai falar que não é o caso, não é menor. Essa coisa não me salvou. Realmente essa parte é válida, então eu espero que essa aqui não vai ser. E realmente não é válido que para todo azinho 7 é menor ou igual do A. E basta eu achar um cara aqui para convencer Eduardo que isso não é válido. Eu vou escolher o 5. Faz sentido? O 7 não é menor ou igual do 5, então pelo menos essa parte da minha conjunção falou não,
Então, essa frase toda eu falo não. E é o que eu preciso falar. Se eu quero ser honesto sobre a afirmação que o set é mínimo de 157, eu devo falar que não é. Mas eu confundi, Eduardo. Não sei. Eu quero entender por quê. Um segundo. Vamos lá tirar, fechar essa parênteses primeiro. Bota o exemplo do 777. Como? Isso ajuda? Não sei se o meu problema era tipo, se é para todo A e o A são todos os elementos desse conjunto, não teria o próprio set. E aí, em algum momento, eu diria, é mínimo se o set for menor ou igual a A. Mas se a gente tomar o A sendo 7, vai dar que ele é igual e vai sair como mínimo. Sim, mas um segundo. Mas aqui tem um para todo, não existe. Então, para o set satisfazer isso, o set precisa ser menor de A para cada escolha do A. Realmente existe uma escolha que ele está certo, mas a definição está dizendo para todo A. E já que consigo achar pelo menos umazinha aqui dentro onde o set não é menor ou igual do Ezinho, eu escolhi o 5. Poderia ter escolhido 1 também, mas eu quero escolher só 1. Eu vou escolher o 5. Então, graças ao 5, essa coisa aqui não deu certo. Não é verdade que o set é menor ou igual de todos os membros do conjunto. Aqui um membro que o set não é menor ou igual dele. Existem outros que ele é menor ou igual, mas basta achar um que não é para falar que ele não vai acabar sendo. Agora, se eu apagar esse menor ou igual aqui e ficar menor, eu vou ter um problema também, porque esse é um outro erro comum. Qual vai ser o meu problema aqui? Não, porque quando ele for igual, vai ser... Um segundo. Sobre essa afirmação aqui, qual a resposta que eu vou ver? Negativa. Como? Negativa. E qual a resposta que eu deveria ver? Negativa. Então, essa coisa não mostra nenhum problema sobre minha definição. Mas se eu trocar esse 7 para 1, qual a resposta que eu deveria ver aqui? Positiva. E qual a resposta que eu vou receber? Negativa. Graças a quem? Ao fato de que 1 não é menor que 1. Exatamente. Aqui precisa, para todos os membros aqui, o 1 ser menor estritamente do A. E aqui tem pelo menos um cara, o próprio 1, que ele não é menor. Certo? Então, teria um problema lá. A definição certa realmente aqui tem o menor igual. Quero enfatizar essa parte que eu falei, que faz sentido para qualquer definição, só para recapitular umas coisas. Primeiramente, você precisa estabelecer um contexto. Esse contexto deve ser absolutamente apenas as coisas necessárias para você afirmar a coisa que você quer afirmar. Aqui eu quero afirmar isso. O que significaria alguém ser um mínimo de algum conjunto. E a partir disso, então, não vou introduzir aqui viagens e outras coisas que não fazem parte, apenas as coisas que eu preciso, e depois preciso dar essa definição, falar que essa coisa que eu estou definindo agora corresponde, significa aquela coisa que supostamente eu já sei o que significa. E outra coisa que é super importante sobre a definição é cuidado, mesmo se a tua definição compilar, faz sentido testar se ela corresponde na ideia que você realmente tem na tua cabeça, e tem duas maneiras de errar nesse sentido, e é importante testar as duas ideias para entender bem. Ou ela pode aceitar coisas demais, ou ela pode negar coisas que não deveria negar. Antes de ver mais dúvidas, eu tenho uma briga aqui sobre um erro que tem aqui no quadro, e quero saber qual... tem várias coisas. Samuel, qual é o problema? Assim, eu entendi porque você define como um int cross-set para prop, né? Espera aí, porque a frase que eu quero definir aqui, na verdade, é um mínimo de certo? E a ideia aqui é qual tipagem de toda essa coisa que estou definindo, já que tem dois buracos aqui. O primeiro seria int mesmo, o segundo seria conjunto de inteiros, e toda essa coisa ia acabar sendo uma proposição. Tua briga está nessa tipagem? Aí você denota ela, o mínimo de A simplesmente por mim, aí falta um... Está falando aqui? Ok. Tem outra briga aqui? Ou a mesma? Tinha muitos? Ok, a mesma. Ok, muito bem. Aqui um grande roubo que acontece, e precisamos ser sempre alertos, é essa troca nada inocente de um artigo indefinido corretamente aqui para um artigo definido aqui. Se eu quisesse realmente definir essa coisa dessa maneira, eu deveria demonstrar algo. O que eu deveria demonstrar? A unicidade. Ainda mais. A existência e a unicidade para qualquer conjunto. Isso não tenho chance de fazer. Mesmo assim, humanos costumamos abusar dessas notações, como sempre, e geram certas confusões para o iniciante, que eu espero que a gente vai esclarecer essas coisas aqui.
eu vou escrever uma coisa, blá, blá. Nesse caso, escrevemos x igual min de A. Agora, qual o problema? Presta muita atenção nessa parte, porque vai confundir se não entender isso. Que tipo de coisa é essa? É uma proposição, concordo. Se é algo, pelo menos é uma proposição, porque já tem umas brigas sobre se eu posso realmente fazer isso ou não. E são aceitáveis. Mas se é para ser algo, é uma proposição. Que raça de proposição é essa? Como? Tem muito cara de igualdade. Parece que estou afirmando que um certo inteiro é igual a um certo outro inteiro. E nesse caso seria uma igualdade. Não é. Ela não é uma definição. A definição já aconteceu aqui. É uma conjunção, exatamente. Essa coisa aqui, consideramos, mesmo que ela tenha cara de algo ser igual a algo, consideramos como sinônimo dessa coisa aqui. Ou seja, é uma conjunção escondida. E agora alguém pode falar, por que confundir tanto escrever uma igualdade quanto não é? E, pelo menos, os humanos que costumamos fazer isso na matemática, porque todos vocês, com certeza, já encontraram coisas tipo isso aqui, seja x menor de A, sei lá, esse tipo de, queremos escrever esse tipo de coisa. Pelo menos, a maioria das vezes, tomamos cuidado com a unicidade, que acho que Jefferson falou lá. Unicidade significa que, olha, pelo menos, vamos garantir que se existe um certo mínimo, ele é único, então forma que sobre o menor de A eu já vou ter duas possibilidades só. Ou vai ser realmente um certo inteiro, ou não vai ser nada. Não quero ver dois inteiros diferentes como o menor de A. Nesse caso, eu vou ter um grande problema. Qual vai ser o meu grande problema? O grande problema é que se eu pensar que essa coisa é uma igualdade, realmente, e vamos dizer que o A tem dois caras menores, você poderia falar, então o Y é menor de A, o X é menor de, o mínimo de A, o Y é o mínimo de A, e o que eu quero inferir a partir dessas duas? X igual a Y, mesmo sendo distintos. A maioria das vezes que a gente usa a notação assim abusiva com igualdade, pelo menos a unicidade é garantida e não vai acontecer isso. Infelizmente, tem casos que vocês vão encontrar isso nesse curso, não é FMC, mas em estudo de algoritmos, onde temos uma notação chamada O de coisa, e escrevemos às vezes, talvez uns de vocês já encontraram isso, outros não, e vão encontrar outras vezes. Coisas desse tipo. F igual O de alguma coisa. Isso tem a ver com a complexidade da função, que num certo sentido está dizendo quantos passos ela vai precisar até retornar algo, sem entrar em mais detalhes sobre isso. Nesse caso aqui não temos nem unicidade, infelizmente. Então posso ter, para outra função, a mesma coisa, que é G, uma coisa que a gente ia escrever como se fosse F é igual a O de n quadrado. E a partir disso eu queria inferir que, então, a F é de G, e não é o caso. Certo? Nesse caso a gente não tem nem unicidade. Esse é um abuso demais grande de notação. A gente pronuncia isso F é da ordem de O de n quadrado. E essa também é da mesma ordem, mas a ideia é que, mesmo sendo da mesma classe, tendo a mesma característica de complexidade, isso não significa que vão ser iguais. Outra coisa parecida, talvez em cálculo alguém encontrou, quando a gente fala, sei lá, o x é o limite de uma certa função, isso não é um certo real, não sei onde vocês encontraram isso até agora, na unidade 3 a gente vai encontrar isso em reais, é igual a um certo outro real? Não. Isso é que esse carinha aqui satisfaz tal definição com essa coisa. Também essa é uma raça diferente, a igualdade. Alguém sabe dizer que raça é essa? Das raças de proposições? Essa coisa. É uma o quê? Implicação. Não. Tem escondido na barriga uma implicação, mas diretamente é uma implicação. A gente vai ver essa resposta na unidade 3. Vou deixar para lá. Voltando para aqui,
A ideia é que pelo menos a unicidade quero esclarecer, e isso vai me permitir que se eu escrever essa coisa, e se eu escrever também essa coisa, tenho as duas dos meus lados, vai ser válido para eu inferir que o M é igual a N, como se fossem igualdades. Mas tecnicamente isso vai ser uma conjunção e vai ser o quê? O M pertence ao A e o M é menor de todos os membros do A. Isso é o quê? O N pertence ao A e o N é menor ou igual de todos os membros do A. E realmente a ideia é, a partir dessas duas afirmações, inferir que M é igual a N. Faz sentido? É trivialíssima essa demonstração, e por isso não vou fazer aqui. É um exercício bem simples. A unicidade de mínimo de um certo conjunto A. Dualmente, para definir a partir do mínimo, faz sentido definir o máximo também, trocando apenas qual coisa? O lado da igualdade. Sim, poderia trocar o X com A aqui. Eu vou preferir trocar o simbolozinho, seria a mesma coisa, ok? Mas essa parte vai continuar sendo necessária. E nesse caso, eu tenho definido o que significa ser um mínimo de um certo conjunto e o que significa ser um máximo de um certo conjunto. E espero que isso é de acordo com o que a gente pensava até agora na nossa vida, que seria o mínimo e o máximo de certos conjuntos. E eu fiz isso especificamente para conjuntos de inteiros. Dá para generalizar para outros conjuntos de outros tipos de coisa. No final das contas, a gente precisa apenas ter uma certa relação de ordem para consultar aqui, mas a gente não vai fazer isso agora. Dúvidas mais sobre essas definições que dei aqui? Não, ok. Uma coisa que já botei uns exercícios para vocês verem, foi uma das primeiras coisas que alguém sugeriu para adicionar como primitivos, e a gente viu que não precisamos dessa coisa como primitiva, foi a ideia do valor absoluto, que eu vou escrever aqui, também conhecido como módulo em português, para não confundir com essa palavra que vamos usar bastante em outros usos. Eu vou chamar isso de uma maneira que fica mais perto do inglês, que eu acho que é válido em português também. Valor absoluto de. Qual seria a tipagem que tem aqui? Tem buraco, não tem como não ter seta. Ok? Se ele tem buraco, tem seta. Não, é int para int. Entendi bem essa ideia de int para natural. Primeiramente, por enquanto, não sabemos o que são os naturais. Mas, segundamente, mesmo sabendo quais são os naturais, essa é uma operação unária que quero ficar no meu mundo de inteiros. Eu quero que ele vai mandar um -2 inteiro para o 2 inteiro. Não quero que ele mande um -2 inteiro para um outro cara de outro mundo, um natural 2. Eu quero que o valor absoluto do inteiro -2, quero acabar sendo o inteiro 2, e não o natural 2, ok? É uma operação que vai me deixar dentro do meu mundo. Mas se eu quero convencer alguém que essa coisa consigo definir, eu preciso definir mesmo. Se não, eu deveria adicionar lá nas noções primitivas. E eu consigo definir essa, eu vou definir ela por casos, e essa é talvez a primeira e a mais comum definição por casos que alguém encontra em matemática, até em livros, espero, de ensino fundamental. Qual seria o valor absoluto de x? X se for maior que zero. Seria o próprio x, se caso x é maior ou igual a zero, e menos x, caso contrário. Quando dou definições por casos, como são essas aqui, minha obrigação, se eu quero essa coisa ter esse tipo, é que realmente ela vai responder para qualquer entrada, e ela realmente vai dar apenas uma resposta para qualquer entrada. E isso é o problema que eu tinha antes com o mínimo. O mínimo a gente não começou com essa esperança, não deu certo, a gente trocou para blá 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 para prop. Aqui é int para int mesmo. Então, um cuidado que eu preciso fazer aqui, vamos fazer uma linha aqui. X caso x positivo, menos x caso x negativo, e vocês entendem para onde estou indo aqui com esse problema? Ok, tecnicamente, se eu quero escrever essa definição, alguém pode pinpointar para mim, falar exatamente qual o erro que estou fazendo aqui? O que significa esquecer o zero? Não entendi. Você está deixando o zero fora dessa regra. E quando o zero for o argumento desse chamado, você vai ter um erro. Então, eu não estou obedecendo essa tipagem. Porque essa tipagem está dizendo que o absoluto de qualquer inteiro vai ser um inteiro.
E eu já tenho um inteiro que eu posso dar lá e eu vou ver nada. Aqui eu não vou casar com esses casos. Ok. E qual seria o erro no caso se eu tivesse escrito algo desse tipo aqui? Como? Eu entendi tua ideia. Você pode me cobrar de uma maneira melhor? Porque... Existem duas imagens com o mesmo argumento. Ok. Cadê? Não estou vendo? Pronto, todas essas ideias são tipo válidas, mas para você realmente convencer alguém, você para olha, para tal bicho tem um tal problema. Então qual será um bicho problemático aí? O zero? Sim. Qual é o problema do zero? Ele vai retornar 0 e menos 0. São diferentes? Não, mas eles não correspondem ao inteiro geral inteiro. Não, corresponde muito bem, porque para qualquer... Um segundo, essa é uma boa observação. O absoluto de zero, segundo essa coisa, ele é zero. Não, um segundo. Ele é zero, ele também é zero. Ele também é 5 menos 5, ele também é 8 menos 8, ele também é menos 0. Tem várias maneiras de escrever o mesmo bicho, mas no final das contas, apenas um bicho aqui é denotado por valor absoluto de zero. E vocês podem dar vários nomes para ele, eu não me importo com nada disso, mas todas essas coisas são apenas denotações nomes diferentes para o mesmo inteiro. Aqui poderia falar 2 vezes 0, também seria correto, ou 0 vezes 0. O valor absoluto do zero é um inteiro. Essa entrada não é problemática. Mas tem razão, existem entradas problemáticas, só que essa não é. Ian? O menos 1 aqui é a única coisa que, com essas restrições que eu tenho aqui, o menos 1 é a única problemática entrada, porque para o menos 1 realmente tem duas coisas que satisfazem essa. Se eu seguir esse caso, eu vou ter que dar qual a resposta? Eu vou dar o menos 1. Se eu seguir a outra... Vamos separar isso assim, menos 1. Se eu seguir a outra, eu vou dar o menos de menos 1, que é o 1. E esses caras agora discordam. Uma outra maneira, escolhendo o caso de cima ou o caso de baixo, que parece perigoso para um momentinho que, olha, tem dois casos, mas acabam sendo a mesma coisa. Mas aqui eu tenho um conflito mesmo. E com as restrições que dei aqui, o único conflito vai ser o menos 1. Se eu tivesse escolhido aqui, sei lá, assim... Agora tem mais casos problemáticos que eu poderia mostrar para alguém para conversar que tem problemas. Tem o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2 e o menos 1. E acabou. Não tem outros. O 0 está de boas e o 1 está de boas. Ficou claro essa... Não. Como? Por que o quê? Porque 1 está Um segundo. A briga é sobre o menos 1 para a entrada ou o 1 como entrada? O 1 como entrada... Eu estava aqui, talvez eu buguei, vamos ver. Então, o 1, se ele... muito bem, sim. Obrigado. Então, nesse caso, muito obrigado. Se eu tentar essa definição no 1, eu vou ter realmente duas opções. Uma seria 1, que é válida porque o 1 é maior ou igual do menos 1. E a outra que também é válida, porque estou nesse caso, poderia falar menos 1, obrigado, e esses dois bichos são distintos. Ok? Então, aqui realmente, o único problemático seria o 0. Faz sentido? Então, esqueçam essa partinha que eu falei que seria... Desculpa, o único não... Vamos lá. Se eu escolher o 0, como foi Heitor que escolheu naquele momento, não foi Heitor, seria um testemunho ruim para mostrar que está bugada. Poderia escolher 1, poderia escolher menos 1, seria de boas. Ok? Sim. Mas não tem que retornar o 1 inteiro, no caso que você 0, Não, retorna só 1 inteiro, só que acontece que... Um segundo. A ideia é que no overlap, que você falou uma palavra... super certo. No overlap acontece que eles concordam para certos casos, certo? Então, nesse caso, não importa qual dos dois casos você vai escolher, porque eles não vão ter briga. Então, nesse caso, esse cara aqui ia ser o 0. Imagine você executando esse algoritmo e você vendo essa coisa. Nesse caso, você vai precisar escolher uma das duas, certo? Agora, se importa qual das duas você vai escolher, você vai ter um problema. Porque um outro cara executando o mesmo algoritmo poderia dar outra resposta e aí você teria duas respostas para a mesma entrada.
Mas para o 0 aqui, se metade da turma aqui escolher o primeiro caso, ela vai responder 0. E a outra metade que vai escolher outro caso vai responder 0 de novo. Então não tem como ver realmente dois resultados, não importa qual caso você vai escolher aqui. Faz sentido? Sim. Como isso aí pode ser que eu erre alguma coisa na minha definição e dê muita margem para ele, daria para reaproveitar o max, para pegar um max conjunto que contém os elementos menos x. Ok. Uma sugestão muito boa sobre uma alternativa maneira de definir isso, que pressuponha que eu já defini o máximo, que eu já fiz isso na verdade. Alguém poderia falar então o absoluto de x vai ser o máximo de qual conjunto? X e menos x. Aqui a única coisa que eu preciso fazer é argumentar por que esse conjunto é máximo. Não teria o direito de escrever, eu defino esse assim, porque aqui ainda há a possibilidade de um conjunto não ter máximo, e então não seria respeitado essa lei. Se você demonstrar que para cada x, o conjuntinho feito por menos x e x possui máximo, nesse caso você pode definir assim. Uma maneira muito simples em geral que envolve casos que nos protegem para esses erros é esse famoso caso contrário. A primeira vez que eu escrevi isso, eu escrevi assim, x caso x maior ou igual a 0, menos x caso contrário. Se eu escrever assim, eu pelo menos estou garantido que se tem pelo menos se tem esses dois casos aqui, não vai ter sobreposição, certo? Esse caso eu vou consultar apenas se esse caso não é o caso, certo? Ok. Sim, outras dúvidas? Sim. A ideia do caso contrário é justamente o uso da lei do terceiro excluído. Não. Não, vamos entrar nessa briga umas aulas daqui. Aqui talvez dá uma impressão errada que eu estou consultando uma magia de lei de terceiro excluído. Eu não estou para essa coisa aqui, mas a gente vai ter que entender isso nem na próxima aula, um pouco mais para frente. A gente vai voltar nesse ponto. Eu avisei quando falei sobre o terceiro excluído que talvez pareça limitante demais tratar isso como magia que não queremos muito usar, especialmente porque tem muitos casos que se a gente não se treinar, parece uma pessoa que está usando esse tempo, que precisa dessa coisa. Está usando esse feitiço e precisa usar essa coisa. Aqui parece talvez que estou usando isso. Não estou e a gente vai discutir isso em outra aula. Outras dúvidas? Nenhuma dúvida mais. Perfeito, temos mais 2 minutos que são suficientes para rascunhar uns trabalhos que precisamos fazer aqui. Tendo o valor absoluto nos inteiros definido e tendo o min e o max, faz sentido demonstrar todas as coisas que a gente precisa, sabe, na verdade, como úteis sobre essas coisas. Um dos teoremas mais úteis para demonstrar seria que para qualquer x e qualquer y, o valor absoluto desses dois caras é menor ou igual disso mais isso. E esse teorema aqui, que é um teorema mesmo, é daqueles que eu falo, é difícil demonstrar isso se você começar a partir do zero a tentar demonstrar isso, mas se você trabalhar os exercícios numa ordem certa, isso acaba sendo bastante fácil. Essa vai ser uma das mais importantes coisas para demonstrar sobre o valor absoluto. E certas propriedades também sobre o menor de um certo conjunto e o máximo de um certo conjunto. Tendo tudo isso, ainda não conseguimos chegar nessa coisa última misteriosa, mas vocês precisam trabalhar muito nessas coisas porque essa necessita essas ideias de conjuntos, menor membro, ordens, e a gente vai acabar usando muito os valores absolutos também. Sim, Cavill. Não é, o último axioma, não é 0, é 1 maior do que 0, ou 0 menor do que 1? Não, isso já foi, isso já foi teorema, isso já é um teorema aqui dentro. A partir disso, a gente demonstrou como teorema que o 0 é menor que 1. A coisa que não conseguimos demonstrar aqui, que discutimos no início da aula, infelizmente para tempo demais, é que não existe ninguém, cara, que encaixa aqui, mas isso não vai ser esse axioma. A gente vai botar um outro axioma aqui e essa coisa vamos demonstrar como teorema mesmo. Então, estamos ainda faltando um axioma para, uma lei, vamos dizer assim, para terminar a axiomatização dos inteiros. E vamos trabalhar muito nesses exercícios que são bem mais simples do que os exercícios que a gente tinha nos últimos 2 vezes. Até sexta.